Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa do Quinta Geração, onde estamos trabalhando aí, com os movimentos antissistema na contemporaneidade, Quer dizer, quais desde o começo lá dos anos 90, final dos anos 90, com a Batalha de Seattle, até os dias de hoje, o que aconteceu do ponto de vista histórico que levou a gente a chegar no momento atual, com grupos de extrema-direita se apropriando no campo discursivo e narrativo do que aparentemente seria ele se colocando como, se opondo ao que está estabelecido como sistema. Mas a gente já vem discutindo isso para tentar desconstruir essa ideia e refletir sobre o que realmente levou à chegada desses grupos ao poder. Pelo menos dentro da nossa linha de raciocínio, Cleiton? Dentro da nossa linha de raciocínio aqui, é óbvio que isso é muito mais complexo, mas nós pegamos assim um eixo, um tema que a gente queria trabalhar, que é a construção dessa narrativa antissistema, ou dos famosos, inclusive alguns desses políticos se colocavam como outsiders, ou seja, políticos que estavam fora do sistema político, exatamente por isso se identificavam como contra uma estrutura que estava engessada na sociedade e tal. Tem todo esse discurso que a gente vai se aprofundar mais nele hoje. Bom, e aí no nosso encontro passado, o Cleiton e a gente começou a discutir, mas o Cleiton, Cleiton, você entrou numa questão que eu acho fundamental e que você vem discutindo bastante isso. Eu acho legal a gente começar o nosso programa hoje refletindo sobre o seguinte. A partir de 2010, a gente observa algumas insurgências, alguns movimentos, algumas organizações de rua popular que surgem questionando o sistema político, a estrutura social e o sistema econômico. Diversas insurgências. E o que a gente observa, e nós vamos chegar até 2013, onde isso vai ficar muito mais claro para a gente no Brasil, que essas organizações, esses movimentos, essas insurgências, a gente não conseguia claramente identificar, entre aspas, certas lideranças vinculadas ao espectro político da direita, como você falou no programa passado, da direita clássica, e nem da esquerda, porque a própria esquerda, entre aspas, como a gente falou, estava identificada como sistema. Existia essa ideia de que quem estava no poder eram grupos de centro-esquerda, e eles estavam no controle, entre aspas, do sistema. Se o sistema estava falido, o problema era desses governos. Então, você cria aí uma espécie de um vácuo, que não era ocupado nem pela direita clássica, tradicional, vamos dizer assim, aquela direita que já vinha ocupando um espaço de poder, e nem pelos grupos de centro-esquerda. Então, o nosso programa hoje começa com isso. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais nisso. Em que medida, Cleiton, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Eu acho que seria interessante você explicar melhor o que você quer dizer com isso. Bom, Marcão, primeiro, olá para todos e para todas que nos assistem. Oi, Marcão, tudo bem contigo, meu irmão? Vamos tentar entender. Nossa discussão parte dos movimentos antissistema dos anos 90, lá da Batalha de Seattle, Fórum Social Mundial. Então, assim, final dos anos 90 e início dos anos 2000. A gente trabalha com a ideia de que em muitos países, essa pauta, ela de certa forma, ela sai vitoriosa, e acaba ganhando eleições em vários países mundo afora. Na América Latina, chamado campo da esquerda, que era um campo que era alinhado com as discussões que estavam presentes no Fórum Social Mundial e que estavam presentes na Batalha de Seattle, eles ganham governos. A gente viu isso em outros programas. Quem quiser ver é só conferir os programas anteriores dessa série. E se mantém, de certa forma, nos governos ao longo de toda a primeira década do século XXI. Essa agenda, ela é uma agenda também que é assumida até mesmo pelo Fórum de Davos. Então, vários debates que estavam colocados no Fórum Social Mundial, em determinado momento é assumido pelo Fórum de Davos. Final da primeira década do século XXI, você tem novamente, nascem movimentos, emergem movimentos chamados movimentos antissistema. Começa com a Primavera Árabe em 2011, e quando a gente está falando de Primavera Árabe, é o lugar onde emergem esses movimentos, que tem a internet como um ambiente fundamental de organização desses movimentos.
Lembrando que eram ditaduras antigas que estavam colocadas lá, e a questão da democracia, das condições de vida da democracia, era um ponto muito importante nesses movimentos. Então, a Primavera Árabe tem uma diferença do que vai acontecer nesse tipo de movimento quando sai ali daquela região, que era uma região que era governada por autocracias, né, por governos autoritários. Mas quando a gente vai ver Grécia e Espanha é no mesmo ano e Occupy Wall Street é no mesmo ano. E o que são as pautas dos protestos na Grécia, dos indignados da Espanha e do Occupy Wall Street? São protestos que novamente resgatam aquilo que era debatido no final dos anos 90. Então, o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo, olha, passaram-se 10 anos e as coisas se mantiveram. Então, você tem uma desigualdade da distribuição de riqueza, você tem organizações internacionais que querem impor seu receituário, no caso da Grécia, por exemplo, que querem impor seu receituário neoliberal, que vai né, empobrecer ainda mais uma população que já está sofrida. Você tem, no caso do Occupy Wall Street, uma guerra contra o mundo das finanças, né? Porque o mundo das finanças está estrangulando o mundo da vida cotidiana, né? Está empobrecendo. Então, 99 contra 1 olha, o mundo das finanças está asfixiando o mundo da produção, o mundo produtivo, o mundo do trabalho. Então, a gente tem ali quase que um revival do que era ao final dos anos 90. Só um parênteses aí, lembrando que nós temos aquela crise econômica de 2008, né? 2011 são 3 anos depois, né? Particularmente nos Estados Unidos, a bolha imobiliária, né? Causou um caos, né? Causou uma falência, né? Da sociedade americana, de certa forma, né? Diga-se de passagem, acreditava-se que ia ter um controle maior do mundo das finanças, né? Que o setor financeiro ele ia ter um controle maior depois de 2008, que não aconteceu. Então você tem 2008 em vários noticiários, em vários momentos, é o fim do neoliberalismo, 2008. É o fim do mundo financeiro como o drive da economia, como aquele que dá o caminho da economia. E não se revelou isso. O que se revelou foi uma voracidade ainda maior desse setor contra o setor produtivo. Né? Enquanto a gente está falando de setor produtivo, a gente está falando de trabalhadores e também do mundo, digamos, empresarial que produz riqueza, que produz emprego, né? E o setor financeiro é um setor cada vez mais parasitário, né? Que destrói riqueza, né? Na verdade, constrói uma riqueza fictícia, né? Que são as bolhas, destrói empregos, destrói vidas. 2011 marca uma certa indignação desse cenário, né? Só que quem está ocupando as cadeiras na Espanha, por exemplo? Quem está governando na Espanha? Quem está governando na Espanha é a esquerda. Então as pessoas olham e falam, tá, eu estou indignado com tudo isso, o rosto de quem governa é o rosto da esquerda, então ela acaba ligando a esquerda com o sistema. E fica difícil para a esquerda se colocar contrária, indignada. Eu vou me indignar junto com vocês. Como é que eu vou me indignar junto com vocês se eu estou ocupando a cadeira do governo? Ao mesmo tempo, aquela direita mais tradicional, ela também não... Né? Ela também faz parte desse... ela é identificada como parte disso. Então, abre um espaço para outros grupos se colocar. No caso da Espanha, isso não aconteceu, diga-se de passagem. No caso da Espanha, você tem um retorno da direita tradicional. Mas, de qualquer forma, você começa... É esse tipo de cenário que começa a germinar esses movimentos de extrema-direita. Né? O Vox, na Espanha... é resultado de um processo como esse. Então, o Vox, que é um movimento de extrema-direita na Espanha, é resultado de um processo como esse. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. A gente tem os democratas no governo, em 2011. A gente tem o Occupy Wall Street, é um momento de indignação depois de 2008, que o setor financeiro fez, e o setor financeiro continua dando as cartas. E aí, como que a esquerda, digamos assim, os progressistas norte-americanos podem se indignar, né, junto com
com as massas populares, dizendo, não, nós estamos indignados também. Estou dizendo que quando se cria essa, digamos, essa indignação coletiva que gera mobilização social, é muito difícil para você que está sentado na cadeira de governo se indignar junto. Você fala, não, também estou indignado, também tô com vocês. Fica difícil. Na Inglaterra, embora quando chega 2011, 2012, o Partido Trabalhista já não esteja no governo, mas eles estiveram no governo ao longo de 13 anos. Fica muito difícil o Partido Trabalhista também se indignar junto. Depois de 13 anos tendo ocupando o poder, a esquerda vai tá governando a França. Como é que o Hollande, e aliás o Hollande ele abraçou políticas muito neoliberais, como é que ele se indigna junto, né? O mesmo cenário no Brasil. Vamos trazer o nosso Brasil de 2013? 2013 isso acontece no Brasil. Então, a gente tem governos de esquerda, né, ocupando o governo, tanto o governo federal quanto vários municípios e vários estados, né? E aí eu não estou falando só do PT, estou falando que nos estados você vai ter governos do PSB, você vai ter governos do PDT, né? Você vai ter nos municípios governos do PDT, PT, PSD, né, de vários partidos, chamados partidos progressistas. E, de repente, vem em 2013 uma indignação que começa com pautas de esquerda, então são pautas progressistas, 2013, antes de descambar para o que vai dar em Bolsonaro, pautas progressistas, uma dificuldade dos governos dialogar com essas pautas progressistas e de se indignar junto, uma dificuldade de se ombrear, de se alinhar aos movimentos. Por quê? Porque os movimentos eram movimentos indignados com a condição que ali estava. E não dava para quem está no governo dizer, me indigno junto com vocês. Até houve essa tentativa. Apenas como exemplo, as jornadas de junho, se eu não estou enganado, e eu me lembro, assim, porque não é tão distante, né? Eu me lembro claramente que eu via na televisão aquela molecada indo para a rua com a questão do passe livre, né? E eu acho interessante porque quem estava na prefeitura era o Haddad. São Paulo era o Haddad. E eu me lembro que eu falava isso, comentei, acho que você na época, não sei se você lembra, que eu comentei, mas cara, olha que coisa impressionante. O Haddad não tem com quem falar. Porque ele é a prefeitura, gente. Ele é a prefeitura. Quer dizer, o que ele poderia dar de resposta para essa juventude? Ele não tinha resposta concreta para dar, ele não tinha nada para dar para essa molecada, né? Então, eu acho que isso ficou muito claro naquela época. Para mim ficou muito claro. Eu falava isso, falei, gente, é muito louco, porque quem é que vai dialogar com essas pessoas? Com quem que eles vão dialogar de verdade? Né? Desculpa, mas continuei. Então, mas a questão central ali é que você tinha a questão do passe livre, ela se dilui depois numa miscelânea de pautas. Boa parte dessas pautas eram pautas progressistas, eram pautas legítimas. A questão da renda que começava a diminuir, a questão do racismo, a questão da violência, você tinha várias pautas que estavam ali. E tinha a questão da criminalização da política, que era uma pauta que estava latente, mas que não era a principal pauta naquele momento. A Lava Jato estava nascendo, começou a ter as investigações sobre os gastos com Olimpíada e Copa do Mundo, começou nesse momento aí, né? Não, você tinha um movimento contra a Copa, você tinha contra os grandes eventos, você tinha você tinha uma miscelânea de coisas ali, mas você tinha uma base de questões que não eram questões da extrema-direita. O grande problema estamos trabalhando com a perspectiva de que, no imaginário popular, quem ocupa o governo é sistema. Então, todos os movimentos os partidos de centro-esquerda, os partidos de esquerda e centro-esquerda, eles tinham muita dificuldade de abraçar de fato essas questões, e os manifestantes tinham muita dificuldade de confiar de fato que esses grupos iam abraçar de verdade essas questões. Então, esse era um ponto. Outro ponto é que os partidos tradicionais da direita, a direita tradicional, a direita clássica, já era identificada como sistema, né? Fortemente identificado como sistema. Estava aí um cenário perfeito para que fosse ocupado por novos grupos. Os outsiders, os que estão fora disso, né?
que poderiam ser dois tipos de grupos. Ou uma extrema esquerda, muito mais radical, com uma pauta muito mais radical de esquerda, ou uma extrema direita. O que acontece é que você teve ali uma maior organização da extrema direita, e a extrema direita começou a ocupar esse espaço de antissistema. Então, a extrema direita, na sua indignação com tudo, com todos e com qualquer coisa, né? A extrema direita que nunca tinha ocupado de fato nenhum espaço de gestão, então você não podia colar nela nenhuma responsabilidade, digamos assim, pelo que ali estava, né? Essa extrema direita, ela ocupa essa lacuna. Eu só queria fechar isso dizendo o seguinte: essa foto, que é uma foto emblemática da jornada de junho, onde aparece nessa faixa em amarelo, né? Somos a rede social. Ou seja, essa questão de nós termos entre 2010 e 2013, 2014, uma consolidação da internet, ela já vinha fazendo esse papel, já desde a de 99, né? De certa forma, né? A internet já começou a ter um papel importante, mas aqui as redes sociais, as mídias sociais, elas passam a ser um espaço de mobilização, de engajamento, de capilaridade política, inclusive de construção de estruturas orgânicas, né, para grupos conseguirem mobilizar a sociedade. Inclusive os grupos de extrema-direita fazem isso com bastante, entre aspas, maestria. Né? Podemos questionar eticamente como é feito isso, mas eles são muito competentes para fazer isso. Eles aprenderam a usar as mídias sociais para manipular, para fazer o engajamento dessa sua rede orgânica. Né? Então eu diria que do campo político, para além de uma rede social, nós temos uma rede orgânica que se constrói nesse espaço, né, digital. Acho só importante abrir um parênteses para isso, porque no próximo quadro isso vai ficar muito claro com esses dois movimentos aí que nós vamos usar como exemplo do que foi essa apropriação da extrema-direita dessa forma de organização. A internet é fundamental as mídias sociais são fundamentais nesse processo, primeiro porque elas vão permitir uma organização em âmbito nacional. Enquanto antes das mídias sociais essa indignação ela era difusa, né, você não conseguia identificar quem eram, digamos, né, quem que você podia engajar, né, e você então fazia um movimento em São Paulo, mas levava bastante tempo para algo semelhante acontecer no Rio de Janeiro ou acontecer em Belo Horizonte. Com a mídia social você consegue identificar, né, esses possíveis engajáveis no país inteiro, e você consegue fazer, como aconteceu de fato em 2013, mobilizações no país inteiro. Então você tinha mobilizações acontecendo em Belo Horizonte, em Florianópolis, em Goiânia, em São Paulo, todos com a mesma pauta. E a internet era a grande articuladora dessas mobilizações. Esses movimentos vão ter na internet uma plataforma fundamental, o MBL, o Vem Pra Rua de organização, são movimentos de demonização da política. Então, assim, a coisa mais importante desses movimentos é uma implosão, uma desorganização do ambiente político. Isso é fundamental para eles poderem ocupar esse espaço. Então, a gente tem ali tudo que é chamado mainstream, tudo que é chamado parte do sistema, né, ele é implodido. A direita clássica, ela já é identificada como sistema, ela não consegue ocupar um espaço de diálogo com esses movimentos, e a esquerda, que está no poder no Brasil há um bom tempo, também não tem, né, não consegue ocupar esse espaço, não consegue ser lida como um antissistema. O espaço se abre, né, fortemente para esses movimentos organizados de extrema-direita. Então, e aí eu queria até aproveitar esse quadro, eu coloquei 2 vídeos aqui, Cleiton, que são curtos, de propaganda. Eu queria passar esses 2 vídeos. Esses 2 vídeos, coincidentemente, se eu não estou enganado, o que eu pesquisei, são 2 propagandas, uma da Fiat e a outra do whisky, né? Johnnie Walker, é o whisky? Johnnie Walker. Esses comerciais, na verdade, não são comerciais que foram montados para estimular movimentos. Na verdade, eles viram que esses movimentos tinham muito significado, tinham peso. Olha só como é a máquina ela se retroalimenta. Então, esses comerciais viram que tinha peso. Então, eles fizeram um comercial para conversar com esses movimentos que estavam ali meio que
na mentalidade social brasileira daquele momento. Só que ao lançar comerciais, eles estimularam, né, eles retroalimentaram esse tipo de sentimento. Isso seria até um outro campo de discussão, né? A gente poderia discutir o papel da mídia comum nesse processo todo, mas o fato é que esses dois programas, para quem vive 2020, se a gente volta em 2013 e assiste essas duas propagandas, fala, tava tudo escancarado na nossa cara, o que ia acontecer, né? Mas vamos assistir os dois, né? Deixa eu passar aqui rapidinho. Vamos. Johnny Walker. Se beber, não dirija. Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer bola pra frente, sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar tudo em verde e amarelo, só pra ver o Brasil inteiro passando. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem com quem mais entende de rua. Vem com a Fiat. Então, Marcão, como eu disse, assim, você tem ali um movimento, um sentimento que está difuso no país. Claro que o mundo da propaganda ele vai aprender isso e vai ver, se eu trabalhar com essa imagem, com essa ideia, meu produto vai ser mais bem aceito. Então a ideia tanto do Johnny Walker quanto da Fiat não foi necessariamente produzido para criar educação, mas como já tinha esse sentimento difuso, eles queriam vender os produtos dele baseados nesses sentimentos difusos. A questão é que uma coisa retroalimenta a outra, né? Então, isso reforçou, né, aquele sentimento que já estava colocado. Na verdade, tem muitos comerciais da época que trabalham com essa mesma linha. Se você for olhar, tem muitos produtos que estavam trabalhando com essa mesma linha, que era o espírito que estava presente ali na sociedade brasileira, né? Daquele momento de 2013 e de 2014. É uma mudança tão forte, que foi a campanha presidencial de 2014, um dos slogans principais da campanha da Dilma, que era a presidente, era Muda Mais. Então, assim, a campanha presidencial de quem era governo se chamava Muda Mais, porque o espírito era um espírito que queria transformação. Né? E, de certa forma, os partidos, digamos, os partidos que de fato davam as cartas na política brasileira nos últimos 20 anos, foram incapazes, de certa forma, de dialogar com esse sentimento. Essa é uma questão importante, porque a gente vai fechar esse programa falando um pouco da eleição do Bolsonaro. A eleição do Bolsonaro não foi só por conta da internet. A eleição do Bolsonaro foi por conta desse vácuo que aconteceu, né? Você tinha demandas sociais muito fortes que eram incapazes de serem preenchidas pelo espectro político que tinha dado as cartas nos últimos 20 anos. E nós temos vários elementos semióticos, vários elementos de representação social. E nós temos que lembrar que
em paralelo a isso, e nós podemos até retornar, inclusive anteriormente, nós temos outros movimentos em paralelo, entre aspas, marginais, porque não eram tão identificados, embora a gente já tinha consciência disso, por exemplo, o movimento evangélico na política. Eu me lembro que em 2010 ou 2011, alguma coisa assim, eu acho que na campanha de 2010 ou 2013, eu não me lembro direito, tinha um pôster da Universal que chamava Jesuscracia, defendendo o voto a deputados do Partido Social Cristão, né? E aí você vê um crescimento da bancada evangélica, da bancada cristã, então em paralelo isso acontece vários movimentos, então você tem redes orgânicas se formando, mas é curioso, porque tem vários elementos aí que vão mostrando e construindo a ideia de unidade em torno de um ideal, de algo maior, entendeu? As próprias propagandas, as duas propagandas, você vê que trabalha com a diversidade étnica, racial, a diversidade de gênero, a diversidade social. Ou seja, independente de você é pobre ou rico, branco ou preto, homem ou mulher, todos queremos juntos transformar esse país num país melhor. O gigante acordou. Ou o vem pra rua. Mas veja que aí a gente tem, tanto nos comerciais como na construção desse, digamos, desse movimento antissistema ligado à extrema-direita, você tem também quase que uma ideia totalmente difusa do que é esse sistema que precisa ser combatido, né? O gigante acordou, tá, Contra o quê, então, assim, né? a questão da desigualdade social não é... A desigualdade social não está... A questão da produção e distribuição de riqueza não está colocado. Sabe, esses movimentos antissistema, eles criaram a ideia de eles criaram um sistema a ser combatido. Eles não combatem, de fato, o sistema injusto de produção e distribuição de riqueza. Porque o sistema de produção de riqueza, como ela é produzida, também é injusto. Não é só a distribuição que é injusta, mas eles não entram nesse ponto. Eles não tocam nesse ponto. Aliás, os movimentos evangélicos, neopentecostais, que dão suporte a essa extrema-direita, eles são uma ferramenta importante, um elemento importante para tirar de cena a questão econômica. Então, nós estamos lutando contra um sistema que é um sistema de pessoas más, corrompe a família, sabe, que degradam a sociedade, corrompe a família, corrompe os valores, né? Mas não estamos lutando contra a forma com que o mercado financeiro, essa financiarização, essa o que a gente chama de uberização, que na verdade é a precarização do trabalho, né? Como que então, estamos lutando contra a precarização do trabalho, contra a precarização da produção de riquezas, contra a distribuição cada vez mais concentrada de riqueza, contra a pobreza. Não, isso não está colocado, né? Então, como a gente falou em outros programas, esse antissistema, esses movimentos antissistema da extrema-direita, eles construíram uma ideia de sistema que cabe tudo, sabe? São pessoas más, são grupos malvados, são grupos horríveis que nos ameaçam a nossa família, ameaçar a nossa família, ameaça, né, eu diria que você até troca, né? O econômico fica em segundo plano e você constrói uma ideia de sistema moral, de sistema cultural, tanto que vem nessa discussão do marxismo cultural, né? Ou seja, um sistema que ele é a origem do mal. A questão econômica não está colocada mesmo, é a questão dos valores, ou seja, a gente como sociedade se degenerou e, consequentemente, isso teve uma implicação concreta na vida das pessoas em termos de salário. Olha que coisa louca! Eu não sei como isso foi construído, né, Cleiton? Isso é uma questão de fundo que talvez no futuro alguém vai conseguir revelar melhor, né, explicar, entender melhor, mas o fato é que eles conseguiram fazer essa relação no imaginário popular, né? Então tem essa questão inicial de você ter a ideia desses grupos que estavam no governo sendo identificados como representação desse sistema, né? Mas o que se construiu aí nesse processo todo foi nesse sentido, né? Quer dizer, a nossa vida vai melhorar se a estrutura social, cultural, né, for mudada, tiver uma grande revolução, uma grande transformação nisso tudo. E isso passa pelo mundo político, isso passa por um monte de coisa. E aí é curioso, porque assim a gente poderia já começar a fechar o nosso programa, Cleiton, com a seguinte deixa.
primeiro, como se dá esse processo de apropriação. Para nós está muito claro, né, que a base, a plataforma para o bolsonarismo crescer, porque ele já estava ali germinando, né? Ele já estava sendo germinado já desde início de 2010, de alguma maneira. Eu me lembro que em 2010, 2011, eu tive uma conversa com você, que eu relatei, eu vi uma pesquisa né, de intenções eleitorais ali e tal, e o Bolsonaro já aparecia com mais ou menos 5% dos eleitores apoiando as ideias de Bolsonaro. O que ele encontra a partir de 2013 realmente é o momento certo, né? A hora certa, né? Para se consolidar como, né? Para unificar, para organizar essa base orgânica que estava se formando já há muito tempo. Então eu acho que a partir desse momento o bolsonarismo, que eu entendo um conceito muito mais amplo do que Bolsonaro, na minha opinião. A gente chama bolsonarismo, mas eu acho que o bolsonarismo é maior que Bolsonaro, na minha opinião, né? E aí vem, então, aí é isso. O Bolsonaro se capitaliza com tudo isso e consegue se eleger, né? Eu queria, então, dar deixa para você, para a gente falar, bom, beleza, Bolsonaro se elege dentro dessas condições, dentro desse contexto. A proposta seria que no próximo programa a gente discutisse a partir da eleição de Bolsonaro, que chegou ao poder com esse grupo, com essa ideia de sociedade aí, a partir de todo esse processo histórico, o que nós temos para o futuro agora? A pergunta é, o vácuo foi preenchido pela extrema-direita? Ou ainda existe um espaço para ser ocupado? Será que a gente pode caminhar nesse sentido? Bom, isso a gente debate no próximo programa, né? Eu penso que, assim, esses movimentos, eles emergiram a partir de questões que eram questões muito materiais e questões que não foram respondidas pelos grupos progressistas nem pela direita tradicional, porque eles não quiseram tocar, não tocaram, né, e não quiseram tocar em coisas muito sensíveis da agenda econômica. Isso não foi tocado, né, ao longo de 10 anos, da década, né, de mais de 10 anos de governos de esquerda na América Latina, esses pontos não foram tocados e continuaram não sendo tocados e até hoje não são tocados. Então, a pauta econômica é uma pauta ainda em aberto, né? E essa pauta, eu quero acreditar nisso pelo menos, e essa pauta, digamos, moral, esse sistema construído construído pela extrema-direita, ele não se sustenta num prazo muito longo. Também eu quero acreditar nisso, posso estar completamente enganado. Acho que a gente podia tocar nisso no nosso próximo programa. Ok, então acho que é isso. Então, valeu, pessoal que está assistindo a gente. Muito obrigado. Como sempre, aquela nossa, né, a gente pedido para que quem esteja nos acompanhando curta o nosso canal, se inscreva nele. No Facebook também, né? Dê a sua curtida lá, né, Cleitão? Coraçãozinho, curtida. E, claro, enviem propostas pra gente, comentários, pra gente ver como é que está aí o que vocês estão achando das nossas séries, né, e dos nossos programas. Certo, Cleitão? Valeu, então. É isso aí, Marcão. Abraço a todos e a todas que nos acompanharam nesse programa. Abração, Marcão.